Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a Fim de Casamento. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu espero também que vocês estejam. Queridos e queridas, eu já deixo aqui meu grande abraço, meu grande beijo a todas vocês que estão interagindo comigo nos comentários, deixando os seus conselhos, seus feedbacks dos vídeos. Isso tudo é muito bom e eu agradeço muito, de coração. Outra coisa, amigos e amigas, nós temos um relato hoje bem extenso de um homem que vocês vão dizer assim: olha, parabéns, você é um artista. Porque essa mulher perdeu 16 anos da vida dela com esse homem. Ainda bem que ela deu um ponto final, né? Que ela conseguiu sair e se livrar desse traste. Isso que esse homem é, ele é um traste, não presta para nada. Então, para você que está chegando agora aqui no Fim de Casamento, aqui é um canal de alertas, traz histórias de pessoas reais, que contam as suas experiências e, no final, traz um alerta. Então, a história em si, ela é carregada, né, de experiências que vai servir muito para a minha vida e para a vida de vocês. Então, já deixa o like e já se inscreva aqui no Fim de Casamento, tá bom? Vamos lá, gente, para o relato de hoje, sem mais delongas, porque, como vocês viram aí, é um relato bem extenso. Bora lá. Oi, Anne, o meu nome é Joana, eu tenho 49 anos, eu sou funcionária pública, uma cidade aqui no interior de Pernambuco. Você vai perceber pelo sotaque. Gente, aquele sotaque maravilhoso. Eu amo o sotaque pernambucano, nordestino. Eu tive uma infância tranquila, eu não achei conturbada, pelo menos é o que eu percebia. Eu brincava muito com meus primos, então eu posso dizer que eu tive uma boa infância. Os meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos, meu pai era alcoólatra, a minha mãe disse que ele batia muito nela. Eu não lembro, eu tenho a lembrança de um pai que realmente bebia, mas em mim e na minha irmã ele nunca tocou. Ele levava a gente para o futebol, para assistir, né, as partidas, até para o bar ele levava a gente. Caímos várias vezes de bicicleta, porque ele sempre estava bêbado, mas assim, ele, para mim, ele foi um bom pai, eu amava meu pai. Eu lembro dele sempre bêbado ou dormindo. Ele ficava com a gente aos finais de semana, e assim foi por um bom tempo. A minha mãe trabalhava muito, quando ela não estava trabalhando, ela ia para as festas. Quando ela se separou do meu pai, eu ainda era bem jovem. Como a minha mãe trabalhava muito, nós ficávamos nos cuidados da minha tia e minha avó. Chegamos na adolescência, morando na casa com a minha mãe, minha avó, minha tia e meus primos. Era uma casa que era dividida, mas todo mundo morava junto no mesmo terreno. Na adolescência, eu tive alguns namoradinhos, nada muito importante. Eu tive meu primeiro namorado, eu namorei com ele por cerca de 9 meses. Eu tinha 13 para 14 anos. E a gente tinha um namoro ali mais malicioso, mais íntimo, algo que naquele tempo não podia. Na minha cabeça tivemos sim algumas intimidades, mas nada de relação de fato. Mas na minha cabeça eu tinha perdido a minha virgindade com ele, com esse meu namorado. Pouco tempo depois ele terminou comigo. Eu sofri, chorei, coisa de adolescente, porque eu achava que ele era o homem da minha vida. Mas o tempo passou e eu superei. Depois eu tive outras namoradinhas, até conhecer o pai do meu filho. Eu conheci ele com 15 anos. Nós começamos a namorar, nós tínhamos muita coisa em comum, então nós nos dávamos muito bem. Foi quando nós começamos a ter as relações, e até que eu engravidei do meu primeiro filho. Então, eu engravidei com 16 anos. Quando a minha mãe percebeu o que estava acontecendo comigo, porque a minha barriga começou a aparecer, ela me botou para fora de casa. Ela disse que não ia criar filho de vagabundo e que eu que me virasse. Ela falou muita coisa que me machucou. Então, eu falei tudo pro meu namorado. Foi quando ele foi falar com o pai dele, e o pai dele, né, trabalhava com construção civil em outro estado, e foi ele que me acolheu. Ele me levou para morar com ele. Nessa época, eu já estava com 16 anos de idade. E assim, eu fui para casa dele com as minhas roupas dentro de sacolas de supermercado. Eu fui morar em outro estado, em outra cidade, com pessoas estranhas, grávidas e com o pai do meu filho. Eu já tinha percebido também que o pai do meu filho não era o homem ideal para mim, porque eu grávida, ele já estava me traindo. Quando eu descobri, eu sofri muito, mas era o que eu tinha, né? Eu só tinha uma sacolinha de roupa e um bucho. Quando meu filho nasceu, eu tive todo o apoio. Ele teve roupinha, bercinho e coisinhas que era necessário para ele. E eu me encantei muito com a maternidade.
Eu tive uma boa infância, mas adolescência não. Eu tive que ter responsabilidade materna e eu abracei muito essa causa. Eu vesti mesmo a camisa ali de ser mãe. E como eu já havia percebido antes, o pai do meu filho não era bem o homem ideal para mim, porque ele me traía. Era como ele começou a trabalhar no hotel e foi aí que tudo começou a vir. Ele começou a mentir, eu ligava para lá e na época ainda tinha aqueles telefones fixos e ele nunca estava lá. Às vezes eu ia deixar a janta dele e eu quase nunca encontrava ele. Então, as noites que ele dizia que ia trabalhar, era tudo mentira. Nessa época, nós morávamos com os pais dele, e eu já tinha 17 para 18 anos. E o pior de tudo era que a mãe dele acobertava tudo para que eu não descobrisse. Depois tivemos que mudar de cidade por conta do trabalho do meu sogro. Meu filho já tinha 2 anos e era nele que eu depositava toda a minha atenção, todo o meu cuidado. Então, quanto mais atenção eu dava para o meu filho, mais eu me distanciava do meu marido. Então, por conta das traições, eu decidi que eu não ia gastar a minha energia e meu amor com ele. Então, eu estava muito apegada à minha maternidade. Então, eu vivenciei de fato isso. E ele, cada vez mais, me traindo. Uma vez, o meu filho precisou tomar uma medicação para ele ficou com anemia. O tratamento precisava ser feito em outra cidade, pois a cidade que nós morávamos era muito pequena. Uma dessas vezes eu estava indo com meu filho e a minha sogra e encontramos ele no meio do caminho. Só que a gente estava de carro e eu vi que ele passou correndo. Ele estava com um buquê de flores na mão atravessando a rua. Que infeliz coincidência, né? Quando eu perguntei da mãe dele se era realmente ele, ela disse que não era, que a gente tinha passado rápido e eu poderia ter me confundido, mas eu tenho certeza que era ele sim. Nessa época, ele me dizia que saía para fazer um curso no Senac de informática. E a partir daí, a gente começou a viver muito mal. O pai dele tinha uma casa em outra cidade e disse: Olha, vocês vão morar nessa casa, vão ficar responsáveis por um estabelecimento comercial, que no caso era um bar, para que nós pudéssemos tocar a nossa vida e amadurecer também juntos. Quando chegamos lá nessa cidade, era o interior. Nós ficamos trabalhando e lá eu fazia de tudo um pouquinho. Fazia coxinha, pizza, pavê, tudo ali para vender no bar, enquanto ele tomava conta desse bar. No início do negócio deu tudo certo, estávamos ganhando bem e como era uma cidade pequena, o bar foi um sucesso. Eu contratei uma babá para cuidar do meu filho e eu voltei a estudar para concluir o meu ensino médio. Nisso, a minha mãe voltou a ter contato comigo, começou a telefonar e voltamos a ter vínculo de novo de mãe e filha. Nisso, eu peço para minha mãe falar para minha irmã para ela vir passar um tempo comigo. Mas como ela estava trabalhando, ela não conseguia vir. Foi aí que a minha mãe percebeu que eu estava precisando de ajuda e mandou a minha irmã mais nova, né, para morar com a gente. A minha irmã, ela era festeira. Naquele tempo, as festas eram chamadas de serestas. E todo mundo ia, menos eu, porque eu tinha meu filho, eu também não gostava muito de festa. Eu sou uma pessoa diurna, gosto de ir para a praia, passear, mas de noite eu durmo cedo. Então a minha irmã começou a observar as atitudes dele, as traições com outras mulheres. A minha irmã ia para a festa e via ele com essas mulheres, e toda vez que ela via ele, ela chegava lá e perguntava na frente de todo mundo aonde eu estava. E lógico que ela sabia onde eu estava, né, que eu estava em casa, mas ela fazia isso para que ele se mancasse mesmo. E por conta disso, eles discutiam muito. Ele trancava a casa e sempre levava a chave, mas ele não fazia isso para me prender, era por segurança mesmo, porque eu passava o dia trabalhando, à noite eu ia estudar, então quando eu chegava em casa, eu já estava exausta. Só dava tempo de pegar meu filho e dormir. Então, eu não via quando ele saía, nem quando ele chegava. E uma coisa importante, gente, ele era mulherengo sim, mas ele nunca encostou a mão em mim. Certa vez, uma mulher ligou lá para casa querendo falar com ele. Eu atendi e a moça queria falar lá com o Jurandir. Quando eu perguntei quem queria falar, ela me disse que não sabia, que sabia quem eu era, que eu me chamava Joana, que ela sabia que eu era irmã dele, mas na mesma hora disse que eu não era irmã dele coisa nenhuma, eu era a mulher dele, né? E quando a outra, né, eu era esposa, e quando a outra ouviu do outro lado,
ela desligou. Ou seja, gente, como a gente era muito parecido, a cor da pele, o cabelo e tal, ele dizia para essas pessoas que nós éramos irmãos. Depois, né, nós tivemos uma briga e eu decidi me separar dele. Nisso, o pai dele chegou na cidade e disse que nós íamos voltar para minha cidade de origem, porque lá eu ia estudar e quem sabe lá nós dois podíamos viver melhor. Então nós voltamos para minha cidade. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi me matricular na escola para voltar a ter meus estudos e procurar emprego. Voltamos, né, ao nosso relacionamento, alugamos uma casa, porque eu não queria mais morar com os meus sogros, porque assim, eu comecei a me sentir dependente, porque lá na outra cidade nós começamos a trabalhar, ali no bairro, eu comecei a comprar minhas coisinhas, então eu gostava de ter a minha independência. Então eu não queria mais morar na casa dos pais dele, né? Então alugamos uma casa e eu fui procurar emprego. Graças ao bom Deus, eu consegui um no mesmo dia da entrevista. E ainda assim eu fui com meu filho. Era um emprego de embaladora, meu primeiro trabalho, e eu estava acreditando que seria o começo de uma nova fase. Comecei a trabalhar, mas ele não quis saber de trabalhar. Ele estava acostumado com o pai sempre ajudando, né, naquela ali, sempre com as migalhas. Então não era uma ajuda de verdade, era só com um rancho, só para a gente não morrer de fome. Mas para mim aquilo ali não era o bastante. Eu não queria isso. Eu queria trabalhar, queria ter meu dinheiro, comprar minhas roupas, meus móveis. Eu sonhava em ter um terreno e comprar a minha casa. Quando eu arranjei um emprego, quando eu arranjei meu emprego, que se chamava auxiliar de serviços gerais na época, eu embalava presentes e ajudava em tudo numa loja grande aqui da minha cidade. E foi aí que o avô do meu filho veio e disse: Não, você não vai trabalhar, não. Você vai ganhar um salário mínimo, vai gastar com transporte, vai gastar com comida. Então não vale a pena. Mas eu fui lá e respondi que eu gostava muito dele, considerava muito, mas que eu queria a minha independência, eu queria trabalhar assim, queria um dia poder me aposentar, comprar minhas coisas, né? Então, eu respeitava a opinião dele, mas queria que ele respeitasse a minha de querer, né, ter meu futuro. Mas mesmo contra a vontade dele, eu comecei a trabalhar. Ele até me ajudou a olhar o meu filho, e isso ali era muito importante para mim. Então, quando eu senti o gosto de não depender de ninguém, eu percebi como era bom poder comprar roupa para o meu filho, pagar minhas contas, viver sem precisar pedir dinheiro, e aquilo ali me transformou. Eu trabalhei muito e meu emprego me abriu portas. Eu concluí o ensino médio, fiz vestibular e passei na minha primeira faculdade, uma faculdade particular, mas para mim era uma vitória. Depois eu fui promovida, virei vendedora e era o tempo da transição do cruzeiro para o real. Então a economia estava alta por causa da cultura, né? Cultura irrigada, né? Aqui da nossa região. Então a loja vendia muito e eu estava feliz. Com o tempo eu consegui alugar uma casa sozinha, comprei fogão, geladeira, televisão, coisas, né? Toda mobília. Todo final de semana eu levava meu filho para passear e era uma fase boa ali de maternidade e crescimento. Mas o pai do meu filho, ele não amadureceu, continuava agindo como um adolescente e continuando me traindo e saindo com outras mulheres. Eu já não tinha mais amor, mas faltava coragem para dar um ponto final. Até que um dia, uma das namoradas dele engravidou. O boato correu o bairro todo, chegou nos ouvidos da mãe e da minha irmã, e elas foram até minha casa, junto com o pai dele, e a minha mãe foi direto, olha, ela vai embora, ela não vai mais ficar aqui. E eu ali, sem forças, elas tipo, decidiram e eu só assistia. E foi o fim daquela fase e o começo da mulher que eu realmente precisava me tornar. A minha mãe arranjou um carro frete, pegou minhas coisas e eu fui morar com ela, também de aluguel, porque até então a minha mãe não tinha casa própria. A minha mãe sempre foi uma mulher irresponsável, desorganizada, nunca teve uma estrutura econômica boa. Ela era concursada, trabalhava no hospital ali do estado, mas não era organizada ali com as finanças. Sempre teve uma vida meio que desregulada. Quando eu fui morar com ela, eu já ganhava bem e passava a ajudar em casa, fazia feira, né, comprava as coisas e comecei a ajeitar tudo. Morávamos eu, minha mãe, minha irmã e meu filho. Tive alguns relacionamentos que não deram certo, conheci pessoas do comércio,
mas nada evoluía. Eu fiquei frustrada, achando que eu não tinha sorte no amor. Até que, em 1999, surgiu a oportunidade de comprar um terreno. Eu não tinha dinheiro suficiente, mas o dono aceitou trocar por uma geladeira, uma TV e um fogão. Gente, naquela época era tão bom, né? Na época quando estava tendo a transição do Cruzeiro para o Real, tudo era muito baratinho. Olha, ela conseguiu comprar um terreno, trocando por uma geladeira, uma televisão e um fogão. Então, assim, né? Bem baratinho. E como eu trabalhava em loja de móveis, eu consegui esses objetos novos com a nota fiscal e eu fui lá e troquei pelo terreno. E o terreno media 10 por 20 e eu dividi ele em duas partes, 5 metros para mim e 5 metros para minha mãe. Construímos nossas casinhas lado a lado, ficamos juntas por muito tempo e finalmente saímos do aluguel. A casa era simples, inacabada, mas era nossa. Em 2000, eu saí do meu primeiro emprego, aquele lá que eu comecei em 95, e fiquei ali 5 anos. Recebi uma boa rescisão e aquele valor deu um fôlego assim nas finanças. Com esse dinheiro, eu tirei minha habilitação, que era um sonho antigo meu, também fiz um curso de informática para abrir novas oportunidades de trabalho e eu continuei lutando e trabalhando. O avô paterno do meu filho sempre me ajudava. Olhava ele, me dava apoio e eu sempre trabalhando, né? Tive alguns relacionamentos, quebrei muita cara, porque eu era jovem e muito bonita, e eu tinha um filho. E é o que eu penso hoje é que os homens naquela época, e até hoje também, só querem curtição, não queriam compromisso comigo. Só que eu não percebi isso na época, mas Deus sabe o que faz, né? Então não era o momento que eu tivesse um relacionamento, principalmente porque eu tinha um filho pequeno e não seria bom colocar um desconhecido dentro de casa com o seu filho. Passou um tempo e eu ainda trabalhando no comércio, a minha mãe me incentivou a fazer um concurso que era um emprego fixo e era bom. Aí eu decidi ouvi-la, saí da faculdade, que era caro, e eu não estava conseguindo pagar, e eu ia ali pagar e construir a casa, então ali estava pesado. Então eu me dediquei a estudar para o concurso e fazer os bicos. No, no que eu comecei a estudar para o concurso, mas sempre trabalhando em paralelo, eu fiz o vestibular e consegui entrar na faculdade pública cursando pedagogia. Depois eu consegui passar no concurso público da prefeitura, que é onde eu estou há 23 anos, e eu consegui terminar minha faculdade. O meu filho estudava em escola particular, não porque eu pagava a mensalidade, mas por mérito dele. Ele fazia os testes, passava sempre em primeiro lugar e ganhava a bolsa de 100%. Mesmo assim, eu precisava arcar com livros, materiais, lanches. Então, para conseguir manter o meu filho nessa escola, eu tinha que ter um pouco mais de dinheiro. E eu trabalhei muito, de dia no comércio e à noite na prefeitura. E foram anos assim, uma rotina bem puxada. Nesse meio tempo, infelizmente, algo de que hoje eu me arrependo muito, eu acabei me envolvendo com um colega de trabalho, e ele era casado. No começo foi apenas uma atração. Eu tinha 26, quase 27 anos. Eu estava sozinha, carente, e acabei me deixando levar. Só que com o tempo, ele queria me ver cada vez mais, sair comigo, e eu também me apeguei a ele. E a gente foi se envolvendo de verdade. Mas chegou um ponto em que eu comecei a cobrar algo que eu não percebia direito. Hoje eu entendo, né? Na época eu queria que ele se separasse da esposa para ficar comigo, ou então que ele me deixasse em paz, né? Para que eu pudesse seguir minha vida ou conhecer outra pessoa. E eu dizia exatamente assim, com essas palavras para ele: que ele se separasse da mulher para ficar comigo ou nada feito. Ele, por sua vez, dizia que me amava, que não queria me perder, que ia se resolver, mas ele não fazia nada. Os atritos começaram a crescer e nós começamos a brigar muito. Mas, mesmo assim, esse relacionamento conturbado durou cerca de 2 anos, que foi de 2005 a 2006, mais ou menos. Logo começaram os comentários no trabalho, né? Quando as pessoas souberam, começaram a falar. E eles me julgavam, me chamavam de vagar pelas costas, diziam que eu me envolvia com homem casado. Então, a cultura aqui no sertão de Pernambuco sempre foi muito machista. A culpa, claro, caía toda sobre mim. Ele, por ser homem, saía como garanhão, o esperto, e que estava pegando uma novinha, e para mim não, né? Eu que não prestava, eu que não valia nada. Então, assim, tinha uma reputação melhor que a minha.
Por outro lado, virei só alvo das fofocas das pessoas. E isso me destruiu por dentro. Eu entrei em depressão, passei a ter raiva de todo mundo, me isolei completamente. Eu fiquei meses sem falar com os meus colegas de trabalho, ali fechada no meu próprio mundo. A sorte é que meu trabalho me permitia ficar isolada, sem tanto contato direto com as pessoas. E eu continuei envolvida com ele, iludida, né, esperando uma decisão que nunca vinha. Ele me enganava o tempo todo, prometendo que não cumpria, e eu cada vez mais cansada. Até que um dia, simplesmente, eu disse: pronto, não quero mais. Foram muitas brigas, muitos conflitos. Ele aparecia no meu trabalho, principalmente à noite, quando eu estava ali de serviço, criava confusão, falava alto, discutia, era um tormento. Foi quando aconteceu a gravidez. Quando eu descobri a gravidez, o meu filho já tinha 12 anos. Eu fiquei desesperada. Falei com a minha mãe e ela, muito fria, só disse na frente dele: tira, aborta, entendeu? Ela me deu um remédio e eu fui lá e perdi meu filho. Essa é uma das coisas que eu mais me envergonho e que é a fase mais dolorosa da minha vida. Eu sei que é crime e eu carrego isso comigo até hoje, mas foi uma decisão desesperada. Ele, o homem com quem eu me envolvi, ficou com raiva, disse que eu deveria ter feito diferente, que era para que eu continuasse, né, com a gravidez, para que eu continuasse sendo amante dele para sempre. Mas eu não queria mais viver aquela vida. Depois disso, tudo piorou. A gente começou a brigar cada vez mais, houve discussões, empurrões, até agressões. Ele chegou a me bater e eu também batia nele. Era horrível. Nosso relacionamento virou um inferno. Ele não queria ficar comigo, mas também não me deixava ir. E aí, como eu sempre digo, né? Deus age nas tempestades. Um dia ele inventou uma viagem de moto para outra cidade com alguns amigos. Depois eu descobri que ele não estava com amigos coisa nenhuma, mas com uma mulher. E ele sofreu um acidente bem grave, ficou de cama, precisou fazer fisioterapia e eu desapareci da vida dele. Colegas vieram me contar ali do acidente, mas eu também nem quis saber. Eu pensei, olha, isso que aconteceu é providência divina. Deus me livrou. E foi assim. Aquele acidente foi o fim do nosso vínculo. Mesmo assim, eu fiquei meio que abalada, porque eu me senti um lixo, né? Eu pensei assim, quem que vai me querer agora? Eu fui amante dele por 2 anos, ninguém vai me levar a sério. E eu comecei a me fechar, a me diminuir. Mas um dia eu entrei numa sala de bate-papo ali da UOL, era uma moda naquela época. E eu comecei a conversar com pessoas novas, contar um pouquinho de mim. Eu tive alguns encontros, mas ninguém me atraía de verdade. Até que eu conheci o Marcos. O jeito dele era diferente, inteligente, educado, o papo fluía. A gente conversava sobre tudo e isso me encantou. Depois de um mês, marcamos o encontro. Quando nos vimos, eu gostei dele, muito bonito, simpático, tranquilo. Não contei tudo da minha vida, só disse que eu tinha um filho. No final do encontro, quando fomos pegar o ônibus, ele comentou que era divorciado e que tinha vendido a moto para dividir com a ex-mulher. Eu achei que era mentira, eu confesso, né? Mas eu deixei aquilo ali passar. Como o ônibus demorou e já estava tarde, eu disse: olha, eu tenho uma motinha ali, sobe que eu te deixo em casa. Ele aceitou. Me disse que morava em um bairro melhor, mas eu descobri depois que era mentira. Ele morava em outro bairro, que aqui na nossa cidade é considerado perigoso. Mesmo assim, eu deixei ele lá e eu fui-me embora. Eu acho que naquele dia ele percebeu que eu era independente, que eu tinha minha motinha, eu tinha meu trabalho, eu tinha minha vida. No segundo encontro, eu fui sincera, eu fui lá e disse, olha, antes de você querer namorar comigo, você precisa saber que eu me envolvi com um homem casado durante 2 anos. Ele respondeu, não, mas isso para mim não importa, o que importa é daqui para frente. E assim, começamos a namorar. Eu acho que foi entre setembro e outubro de 2007. No início foi leve, íntimo, cheio de carinho, sem pressa. Com o tempo nós nos aproximamos de verdade. Apresentei ele à minha mãe e a meu filho, e ele começou a frequentar a minha casa, até dormia lá às vezes, e tudo parecia tranquilo. Até que em dezembro ele me disse: olha, eu quero casar com você, meu amor. E eu, boba, toda romântica, recém-saída de um relacionamento tóxico, né? Acreditei. Quando eu disse que aceitava,
ele logo ficou todo empolgado. Então, bora comprar as alianças, todo animado, cheio de planos. Só que ele não tinha dinheiro. Eu, por outro lado, trabalhava no comércio e também na prefeitura, então eu tinha duas rendas. E ele não, só tinha um emprego simples, do qual ele tirava parte do salário para pagar a pensão ao filho, que na época o menino tinha 2 anos. O que eu não sabia é que, e que eu só fui descobrir depois, é que ele mantinha um vínculo forte com a ex-esposa dele. Tudo o que ela pedia, ele dava. Era gás, comida, ajuda, vivia fazendo favores para ela. Quando começamos a namorar, eu fui direta. Olha, você realmente está separado? Tem volta com ela? E ele respondeu que não, que tinha acabado, que não tinha mais volta. Disse que o casamento tinha se desgastado, que ela tinha traído e que tinha sido ele que tinha pedido o divórcio. Mais tarde eu descobri que era tudo mentira. Ele, eu estava vivendo uma farsa. Com o tempo ele me apresentou o filho. Aos domingos nós saímos os três, eu, ele e o menino, íamos ao parque, passeava de moto. Eu tinha na época uma 150 e o meu filho já era adolescente, então ele não gostava mais tanto de sair comigo. Então era normal e íamos só nós três. Nessa época eu trabalhava em uma loja e eu comecei a comprar material para construir ali no meu terreno. Ele me conheceu assim, uma mulher independente, com terreno próprio. Ela colocou o bairro aqui, mas eu não vou poder falar, né? Tinha uma casa lá nesse terreno e uma moto. Quando ficamos noivos, em dezembro, tudo parecia bem, mas em fevereiro ele começou a mudar. Passou a dizer que queria visitar o filho todo domingo. Eu achei normal, afinal era filho dele. E eu até achava bonito, né, ele ser um pai presente. Mas o tempo mostrou outra coisa. Eu descobri depois que nessas visitas ele voltava a se encontrar com a ex. E mais, eles dormiam juntos na casa da mãe dele. Eu trabalhava à noite na prefeitura, então às vezes eu deixava ele na casa da mãe dele antes de ir para o meu trabalho. Ele se aproveitava disso para ficar com a ex. Eu descobri tudo porque ela mesma me ligou. Na época, ele usava o meu celular, pois ele não tinha. A mulher era quem ligava para ele, e foi assim que eu percebi as mentiras. Começou a inventar desculpas, dizer que ia visitar o filho, mas sumiu o dia inteiro. O meu sexto sentido de mulher logo acendeu o alerta. Um dia eu fui atrás. Chegando lá, eu encontrei a ex e fui direta. Que ele disse que vinha para cá, né? Pois é, agora aprendeu a mentir para mim também. Esse aqui é o rei da mentira. Fica atenta, João. Você entendeu o que ele fazia com essa mulher? Ele se aproveitava que ela trabalhava de noite, ia para casa da ex, dormia lá, ou então ia para casa da mãe dele, a ex dele ia para casa da mãe dele, para dormir os dois juntos lá. A ex, que antes tinha se afastado da família dele, voltou a se aproximar da mãe e dos irmãos dele. O filho começou a ter crises convulsivas e ele usou isso para se reaproximar ainda mais. Dizia que o menino precisava do pai, que ele devia estar mais presente, e eu, boba, achando que ele estava fazendo tudo por amor ao filho, sem saber que estavam dormindo juntos de novo. Quando finalmente descobri, foi devastador. Sofri muito, chorei, me esbagacei mesmo. Eu acreditava que ele era o amor da minha vida. Tinha me pedido em namoro, noivado, com todo aquele romantismo, aquelas palavras bonitas. Eu fiquei muito magoada, machucada. Aí passou, né? E ele continuou me cercando, dizendo que queria voltar comigo, e eu cometi a pior atitude que eu tomei na vida. Eu voltei para ele. Sim, gente, eu voltei. Ele dizia que me amava, me procurava, jurava arrependimento, e foi o maior erro da minha vida, porque ao perdoar, eu ensinei a ele que poderia me trair de novo. Depois eu descobri que quando nós terminamos a primeira vez, ele foi morar com ela. Se eu soubesse disso, eu nunca teria voltado. Mas eu fiquei nesse ciclo. Separa, voltava, perdoava, voltava tudo de novo. De 2018 a 2011, nós vivemos assim, um inferno. Em 2011, eu cansei e eu disse: se você quer mesmo ficar comigo, então se divorcie oficialmente. Ele se divorciou, mas nem sei se foi por vontade dele ou da ex, que também, né? Pode ser que ela também estivesse cansada. Na mesma época, ele voltou a ter contato com o pai, que morava em Recife, e conseguiu um emprego bom para ele, como chefe de obras. E ele foi, eu até incentivei.
Eu falei: "Vá, vai ser uma boa oportunidade, você vai ganhar melhor, vai conviver mais com seu pai". E foram anos muito bons. Ele em Recife e eu aqui. Eu viajava para lá de vez em quando e eram momentos felizes. Praia, shopping, passeios, risadas, tudo parecia bom. Longe de toda aquela confusão, né, da nossa cidade. Mesmo assim, a família dele nunca me aceitou. A mãe dele, a ex, o irmão, todos os evangélicos viviam me julgando. Diziam que eu atrapalhava a reconciliação dele com a ex. E começaram a jogar o meu passado na minha cara, me chamando de amante, como se eu fosse a culpada de tudo. Apesar disso, a fase em Recife foi muito boa. Ele tinha plano de saúde, vale alimentação, estabilidade. Ele me dava até o cartão do supermercado para que eu usasse. E eu também estava bem, estava cuidando da minha saúde, estava malhando, dançando. Sempre quando eu ia ver ele, eu comprava uma lingerie nova. Então a gente vivia em lua de mel. Mas com o tempo, tudo voltou a se repetir. Ele começou a ter contato com a ex outra vez, sob a desculpa de ver o filho, né? O triângulo amoroso. Eu, ele e ela. Em 2014, ele resolveu oficializar. Me pediu em casamento e eu até que hesitei, já estava cansada dos conflitos, mas ele insistiu. Depois de tudo que a gente passou, né? Você vai desistir agora? Ele sempre falava isso para mim. E eu, sonhadora, querendo um lar, aceitei. Eu queria ser esposa, queria o respeito que a sociedade dá à mulher casada. E eu me casei com ele. Lembro do dia em que eu fui dar entrada nos papéis. A moça do cartório ela perguntou: Você tem certeza que quer casar em comunhão parcial de bens? Você é concursada, tem seu terreno. Não quer separação total? Eu pensei por um instante, mas fiquei com medo de magoá-lo. Eu disse: Não, não, pode deixar em comunhão parcial mesmo. Mais uma vez eu fui boba. Casamos em dezembro de 2014. Logo depois, ele saiu de Recife, recebeu a rescisão e voltou para lá. O filho dele veio morar na minha casa. E eu, querendo agradar, eu acolhi. Ah, e antes que eu esqueça, na época em que ele estava em Recife, em 2011, eu tinha vendido a minha casa antiga e construído uma nova aqui no bairro. Ela colocou o nome do bairro aqui. E era o meu recomeço. No caso, então eu já tinha, né, o terreno lá do outro bairro e eu vendi e comprei uma nova. Com o dinheiro da venda da casa antiga, eu comecei a construir. Fiz um empréstimo na Caixa pelo programa Minha Casa Minha Vida, que eu, brincando, sempre chamo de Minha Casa Minha Dívida. Então, com esse empréstimo, eu consegui erguer a casa. Eu vim morar com a minha mãe, porque nesse meio tempo a minha irmã havia se casado e seguido a vida dela. O meu filho, por outro lado, foi morar em Recife, onde começou a trabalhar com o pai. E eu e a minha mãe nos instalamos nessa casa e foi assim. Em 2012, eu sofri um acidente de moto. Ele, no caso era meu marido, estava por perto, assim como meu filho, mas graças a Deus não foi nada grave. Só fraturei algumas coisas, mas me recuperei bem. Eu lembro do drama da, eu lembro do drama, das visitas do hospital, das declarações de amor. Naquele tempo eu ainda acreditava que era amor de verdade. Em 2014, nós nos casamos de verdade. O filho dele veio ficar hospedado na minha casa por mais de 30 dias. E eu, na tentativa de agradar, cometi uma das maiores bobagens da minha vida. Eu deixei o filho dele dormir no nosso quarto e eu fui dormir no quarto do meu filho. Hoje eu vejo o quanto isso foi errado. Ele era hóspede, deveria ter dormido na sala ou no quarto do meu filho, não no meu. Com o passar do tempo, o filho dele foi crescendo e ficando cada vez mais frio comigo. Não falava comigo, não me cumprimentava, mas comia da minha comida, usava minha internet, minha TV, tudo que era meu. E eu fazia tudo para manter a paz. Mesmo assim, ele não falava comigo, parecia assim que eu era invisível dentro da minha própria casa. Em 2014, ele comprou um carro, que era um Cobalt automático, um carro muito bom. Como eu já tinha ensinado ele a dirigir e ajudado a tirar a habilitação, ele começou a dirigir. Foi então que o filho dele passou a querer andar sempre no banco da frente. E eu, como sempre, tentava não criar conflito. Mas aquilo foi me corroendo. Eu, a esposa, andava no banco de trás, enquanto o filho ia ao lado dele. No início eu achei que era bobagem, que não valia a pena discutir.
Até que um dia, uma amiga nossa, que foi madrinha do nosso casamento, viu a cena e disse: Isso está errado, você é esposa, é você quem deve sentar no banco da frente. Naquele dia fomos ao shopping e ela insistiu para que eu sentasse na frente. O menino ficou emburrado, todo bravo, foi para o banco de trás e começou a chutar o meu assento. Ele, meu marido, simplesmente ignorou ou fingiu que ele não via. Depois disso, toda vez que nós saíamos, era a mesma coisa. Discussões, o menino do banco da frente e eu me sentindo cada vez mais excluída. Um dia nós fomos visitar a mãe dele. Ele dirigia e o filho no banco da frente e eu no de trás. O irmão dele fez piada. Cadê o Barãozinho? Tá aí no carro? Ele respondeu, tá sim. E aí o irmão completou, com bastante ironia. Esse é o lugar dele mesmo. Nesse dia eu fiquei muito magoada. Eu me senti humilhada. Aquele dia eu olhei para ele e disse: A partir de hoje, nunca mais eu sento no banco de trás. Eu sou sua esposa, o meu lugar é ao seu lado. E foi aí que começou o outro inferno. O filho dele passou a me provocar, quando ele ia no banco de trás ele me chutava, começou até a tirar fotos e filmar escondido para mandar para a mãe. Ele vivia com o celular do pai o tempo todo e eu, ingênua, deixava, achando que era só para jogar. Mas depois eu descobri que ele usava o celular para se comunicar com a mãe, mandava mensagens e fotos até de dentro da minha casa para ela. E foi horrível, uma situação triste e humilhante. Eu me sentia uma intrusa na minha própria casa. Depois disso, o filho dele veio morar de vez aqui. Ficou de 2014 a 2016. Ele, o meu marido, começou a trabalhar em uma firma aqui na cidade e por um tempo parecia que as coisas iriam se ajeitar. Meu filho, nessa época, já tinha saído de Recife para estudar fora. Eu estava cursando a faculdade, então em casa ficamos só eu, ele e a minha mãe. A minha mãe morava em uma casinha que fiz para ela no mesmo terreno, separada da minha, mais próxima. Eu e ele ficamos na casa principal, que tinha 2 quartos, que era uma suíte, sala, cozinha e garagem. Mas o filho dele sempre estava por perto. Até que uma viagem a Salvador, em 2016, fomos visitar o pai dele. E durante essa visita, a madrasta comentou: Quer dizer que o Davi vai morar com vocês, né? Na hora eu levei um susto. Como assim? Eu não estou sabendo de nada. E ela disse: Pois é, eu ouvi dizer que ele vai se mudar para sua casa. E eu fiquei indignada. De jeito nenhum. A mãe dele mora na mesma cidade, não tem necessidade disso. Mas no fundo, esse era o plano. O filho queria morar na minha casa, porque aqui é perto do centro, tudo é acessível. Já na casa da mãe dele, tudo fica longe, né, na periferia, e ele não queria mais pegar ônibus. E daí começaram as discussões novamente, brigas, ciúmes, desconfianças. Peguei o celular dele e encontrei conversas com a ex, combinando de ir para Salvador. Foi um baque para mim. E aí começou novamente as confusões, as brigas, eu me chateei e eu fui embora. Mais uma traição disfarçada de viagem de pai e filho. Depois disso, ele começou a trabalhar em Salvador com o pai. Antes disso, ele tinha deixado o emprego aqui e eu convenci a fazer um curso técnico de edificações. Afinal, ele trabalhava na construção civil e precisava se especializar. Foi eu quem fiz a matrícula no meu nome e ele prometeu pagar as parcelas com o dinheiro que ganhava fazendo Uber. Mas foi aí que vieram novas traições. Depois eu descobri que ele estava se envolvendo com as passageiras, marcando encontro e inventando corridas. Aquele homem que eu tanto ajudei estava me enganando de novo. Mesmo assim, ele sabia como me manipular. Toda vez que eu descobria algo, vinha as mesmas palavras. Eu te amo, se eu quisesse estar com ela, eu estaria. E eu, cansada, mas emocionalmente presa, eu perdoava. Era um ciclo sem fim. Entre 2016 e 2018, ele voltou de Salvador algumas vezes. Eu viajava com ele, eu gostava da praia, do dia, das caminhadas, mas sempre que parecia que íamos ter paz, alguma coisa voltava a desmoronar. Em 2018, quando o trabalho dele acabou, voltamos aqui para minha cidade. E eu já sentia dentro de mim que o casamento estava chegando ao fim. Eu pensava sozinha, né, conversava comigo mesmo. Isso não vai dar certo, isso não tem mais jeito. E eu até dizia para ele: olha, não adianta, a gente vai passar 3, 4, 5 meses bem, e depois volta tudo de novo, então eu não quero mais viver assim. Mas ele insistia, dizia que me amava e eu só pensava: se ama mesmo,
Por que eu continuo repetindo tudo isso? Por que não me deixa em paz de verdade? Até que um dia eu finalmente decidi. Alguém precisa dar um fim nisso, colocar um ponto final nisso. E esse alguém sou eu. Ele começou a trabalhar na construção de um supermercado grande aqui na minha cidade. E beleza, ele estava trabalhando, tudo certo. Na minha cabeça estava tudo bem. Ele estava ocupado e a gente tinha alguns momentos de paz. Eu também parei de ir atrás, de querer descobrir, né, de observar demais. Às vezes eu percebia coisas, mas fingia que não via. E como eu também estava trabalhando muito, principalmente em 2018, não tinha tempo para ficar prestando atenção em tantas coisas. Naquela época, eu estava pagando a faculdade e o apartamento do meu filho, então meu foco era outro. A gente vivia bem ali, entre aspas, casado como muitos casais de hoje em dia, convivendo, tendo relações de vez em quando, sem o mesmo vigor de antes, né? Mas estávamos juntos. Ele trabalhava aqui na cidade, voltava para casa todas as noites, e eu nem sempre estava em casa, porque meu trabalho era no turno da noite. Os meus plantões eram pesados, virados, era uma loucura. Aí mais na frente, em 2019, meu filho se casou. E logo a esposa dele engravidou e ele veio morar com a gente. E em setembro a minha netinha nasceu. Ela é uma benção, a coisa mais linda. A formatura do meu filho foi no mesmo ano e fomos todos para lá celebrar. E tudo parecia bem. Só que nesse mesmo período, ele saiu do emprego e ficou recebendo seguro-desemprego por uns 5 ou 6 meses. Quando chegou março de 2020, veio a pandemia. E com a pandemia, ele ficou desempregado e começou a pensar em formas de ajudar na renda. Só que tinha os compromissos dele, né? O filho, despesas, tudo. Foi então que ele começou a fazer personalizados, canecas, camisetas, essas coisas. E deu certo. Eu ajudei, divulguei, vendi, entregava também alguns pedidos, porque eu tinha a minha moto, né? E eu saía ali para ajudar nas entregas. E a pandemia, apesar de tudo, foi um período em que a gente ficou mais próximo. Eu continuava trabalhando, porque a minha profissão não parou, mas ele ficava em casa. Então passamos o isolamento juntos e foi um tempo de aparente tranquilidade. Em 2021, quando as coisas começaram a normalizar, ele arranjou um emprego em São Paulo. Ele foi para lá e eu fiquei aqui. Só que em setembro desse ano, ele pegou Covid e bem grave, ele foi parar na UTI. Eu fiquei desesperada. Falei com a mãe dele e eu disse: Olha, eu vou lá, vou buscar ele. E ela disse que ela não precisava, que estava cuidando dele aqui, mas eu fui mesmo assim. Viajei para São Paulo sem conhecer nada nem ninguém. Usei o carro do primo dele, paguei combustível, pedágio, alimentação. E lá eu descobri que, além da Covid, ele tinha desenvolvido diabetes. E eu cuidei dele sozinha. Entrava no quarto, dava banho, preparava comida, monitorava glicose e até aparelho para isso eu comprei. Ele emagreceu 18 quilos. Eu passei noites em claro cuidando dele, pedindo a Deus que ele sobrevivesse. Quando o médico liberou, eu voltei com ele para a nossa cidade. Aqui eu continuei cuidando, comprando remédio, preparando alimentação especial. Ele se recuperou, mas logo começaram os velhos conflitos de novo. A mãe dele ligava todos os dias querendo vir para minha casa. Eu vou aí cuidar do meu filho. E eu disse que não precisava, que eu estava cuidando dele. Mas a verdade é que ela queria vir morar na minha casa. A minha casa, ela é grande, ela é bem localizada, e a família dele sempre teve o costume de se instalar onde há conforto. E eu deixei claro, aqui só fica ele. Eu não quero todo mundo da sua família dentro da minha casa. Eu tinha meu filho, eu tinha minha netinha, né, a minha mãe, então a casa já estava cheia. Mesmo assim, a sogra veio e tivemos vários conflitos. Ela queria, porque queria que o neto dela, né, o, o filho dele com a ex, viesse morar comigo, e eu não aceitava. Depois que ele se curou da Covid, voltou a trabalhar e tudo parecia bem de novo, entre aspas. Ele dizia que me amava e eu acreditava. Eu gastei uma pequena fortuna para trazer ele de volta. Eram passagens, eram despesas que o primo dele disse que teve com ele e eu tive que pagar. Mas a gratidão dele passou e o tempo mostrou outra coisa. Em 2022, ele voltou a aprontar. Eu comecei a desconfiar no momento de raiva. Eu fui lá e peguei o celular dele. Eu vi coisas que me deixaram sem chão. Eram mensagens, conversas, nudes, vídeos, marcações de encontro com várias mulheres, inclusive com a ex. Foi uma baixaria. Naquele momento eu não chorei mais.
não senti desespero nem dor. Desde que a minha neta nasceu, eu tinha transferido todo o meu amor e carinho e energias para ela. Então eu olhei para ele e disse friamente: Olha, eu deveria ter deixado você morrer lá em São Paulo. Eu me arrependo profundamente de não ter deixado você lá. E ele ficou calado. A gente ficou junto fisicamente, mas acabou o emocional. Mesmo assim, não mudou. Ficamos naquela convivência fria, como dois estranhos sobre o mesmo teto. Em 2023, ele foi trabalhar em Minas Gerais e, curiosamente, enquanto ele estava longe, as coisas pareciam melhores. Toda vez, que tinha isso, que ele ia embora para lá, as coisas melhoravam. Acredito que é porque eu não vi as traições. E eu fui visitá-lo, passei dias lindos, parecia uma segunda lua de mel. Então, assim, ficávamos em hotel, eu paguei passagem, reserva tudo, e ele pagava somente as refeições. E nós conhecemos a cidade e ficou muito bom. Eu até comecei a acreditar que as coisas podiam se acertar. Mas quando acabou o emprego lá em Minas Gerais, que ele voltou para Petrolina, em 2024, começou a trabalhar na reforma do aeroporto. E as velhas mentiras voltaram. De setembro para outubro daquele ano, ele começou a dizer que quando acabasse aquela obra, ele iria passar um tempo na roça para descansar um pouco. E eu disse tudo bem, que ele fosse, que eu gosto de liberdade, então não é legal, E ninguém fica obrigado a ficar preso a uma outra pessoa. Eu achei que fosse só um tempo para ele descansar, mas logo vi que tinha algo estranho. Então ele foi para Serra Talhada, para casa da avó. Quando chegou em novembro, eu liguei para ele e perguntei, se ele viria para casa para passar o Natal. Ele desconversou, disse que não sabia porque estava sem dinheiro. A minha mãe percebeu a situação e falou ali com ele, praticamente implorou para que ele viesse com a gente para Teresina. Aí tem um detalhe bem importante, que em 2014 ele comprou um carro e o carro financiou com uma boa entrada. Depois ele deixou de pagar. Esse carro foi para busca e apreensão, quando ele trabalhava em Salvador. Ele tinha dito que assim que recebesse a rescisão, ia quitar e vender para comprar um outro mais simples. Mas ele não fez isso. Pediu para eu pegar o empréstimo de 10 mil, prometendo que ia me devolver. E eu peguei acreditando e no fim demorou muito para me pagar. E quando esse empréstimo saiu, o valor triplicou em parcelas, que hoje aquela dívida virou 30 mil. Mesmo depois de tudo isso, em 2024, ele recebeu uma nova rescisão, dessa vez que era da obra do aeroporto, e de novo ele não me pagou. Mas dessa vez eu não me calei, eu fui lá e cobrei, porque em 2024 foi um ano em que eu finalmente tomei as rédeas da minha vida. E foi também um ano que eu descobri as novas traições também. Ele tinha conversas trancadas com mulheres e eu disse para ele: Olha, me dá a senha do celular, senão a gente vai se separar. E ele não me deu a senha, então a gente se separou por alguns dias. Depois a gente voltou, E foi aí que eu cometi mais um erro, de aceitar ele de volta. Ele voltou sem arrependimento nenhum, não pediu desculpas, não disse uma palavra sobre o que fez, simplesmente entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, eu olhei para mim mesmo e pensei: olha, da próxima vez que ele aprontar, eu vou me separar definitivamente. E assim eu comecei a me preparar. O sentimento que eu tinha por ele já não era o mesmo fazia muito tempo. Eu não sentia mais amor, apenas o hábito. Então, ali, percebi que não valia a pena, ter um homem do meu lado só por ter. Então, era melhor se separar. E eu até pensava: não, olha, isso é besteira. Só o fato de ter alguém aqui não me faz feliz. Então um dia eu disse para ele: olha, da próxima vez que você aprontar, eu me separo de vez. Eu não vou viver essa vida inteira assim. A gente passa um tempo bom e depois a gente volta e faz tudo errado de novo. Então me diz, você gostaria que eu fizesse com você tudo o que você faz comigo? Eu acho que não, Ele ficou calado como sempre e ele era assim, calado, dissimulado e sonso. E eu, pelo contrário, falava tudo o que eu pensava pela frente. Então, quando foi em novembro do ano passado, eu exigi que ele me devolvesse os meus 10 mil, porque ele me devia, tinha que me pagar. Nisso, o carro dele deu problema. Coloquei no conserto e, como sempre, ele nunca tinha dinheiro. Fui lá, peguei, paguei 8 mil no meu cartão, dividi em 8 parcelas de mil. Em dezembro do ano passado, ele me entregou os 10 mil, mas
O motivo era outro. O filho dele já estava maior de idade, né? E tirou a habilitação e estava pegando o nosso carro direto. E isso começou a me incomodar, porque no final de semana, que era para me ficar com o carro, quem ficava era ele. Às vezes ele pegava na sexta-feira à noite, só devolvia na segunda, e se devolvia. Então, assim, durante a semana eu também ficava sem carro porque ele levava, então eu ficava andando de Uber. Às vezes eu queria sair com a minha netinha, não podia, então, assim, para mim não tinha como, e aquilo ali foi me irritando cada vez mais. Foi quando eu disse para ele que eu iria comprar um carro. Ele falava que não tinha necessidade porque nós já tínhamos o nosso. E não era nosso, né? Era dele. Porque quem usava era ele e o filho. Eu não ficava, eu ficava sempre dependendo. Então, em novembro, quando ele viajou, eu decidi comprar meu carro. Peguei os 10 mil que ele me deu, que era meu mesmo, né, do empréstimo. Fiz um outro empréstimo de 20 mil, fiquei ali com 30 mil. Conversei com meu filho e eu disse que eu iria comprar um carro. E meu filho disse, né, que ele estava precisando de dinheiro, que ele iria vender o carro dele. Se eu não queria comprar o carro dele. Na época ele tinha um Gol, então fizemos a troca, né? Comprei o carro dele. Então, quando foi no Natal, fomos passar o Natal lá e eu já aproveitei para pegar o carro. Então, passamos o Natal com ele e meu marido não quis ir. Disse que estava apertado, eu estava sem dinheiro, mas eu já sabia que não era isso. Ele tinha recebido uma rescisão e usado o dinheiro para a família toda. E enquanto isso, ele dizia que eu tinha tomado o dinheiro dele. Então, ele era um homem que distorcia tudo. Na verdade, aquele dinheiro que ele me deu era uma dívida antiga que ele tinha feito comigo. Então, eu paguei tudo na viagem para Teresina, as passagens, a alimentação, tudo. Fomos de ônibus e voltamos de carro que eu trouxe, que agora estava no meu nome. Na verdade, tudo que meu filho fazia ficava no meu nome, porque eu tinha emprego fixo, né? Eu sou concursada, então tudo é mais fácil. Então, ele ficou, depois que nós voltamos, né? Passamos o Natal aqui, ele ficou 2 dias em casa. E assim, fazia tempo que a gente não tinha relação nenhuma, desde a época em que eu comecei a cobrar o dinheiro. E eu já estava suspeitando que ele estava envolvido com outra mulher. Em janeiro, ele disse que ele ia, enfim, para a roça, lá para o interior, para cuidar da avó dele, porque ela não estava bem de saúde. E eu falei, então vai, sem problema, eu vou estar trabalhando mesmo. Então, nosso relacionamento já estava frio, já estava distante. E ele foi para esse interior dia 27 de dezembro, passou o Réveillon lá, e o tempo foi passando. Dia 10 de janeiro, nada dele voltar. As mensagens que ele mandava para mim ficava cada vez mais fria, não dizia mais que me amava, não demonstrava que estava com saudade. E eu percebi que tudo mudou depois que eu cobrei o meu dinheiro. Depois veio o aniversário da avó dele, que foi dia 25 de janeiro, lá nessa roça, e em nenhum momento ele me convidou. Mais tarde, a madrasta dele pegou e comentou comigo: Poxa, todo mundo perguntou por você, por que você não foi? E eu disse que eu não tinha ido, porque eu não tinha sido convidada. E ela até ficou surpresa, que eu não acreditava naquilo. E eu falei: então pergunte para o Marcos, porque ele disse para todo mundo que eu estava trabalhando. Eu nem sabia da festa e também não fui chamada, né? E se eu fosse, também não ia ter como ir mesmo. Então, assim, não tinha por que eu ir, nosso casamento já estava tudo ali de mal para pior, então não tinha como ir. E ele ficou lá, de 27 de dezembro até o final de janeiro, voltando só depois do aniversário da avó dele. E quando ele voltou, eu tô com um carro cheio de coisa, né? E ele era um homem que gostava muito de marcas de tênis, relógio, roupa de grife, ele sempre foi muito vaidoso. E eu confesso que eu deixei um pouco a minha vaidade de lado. Eu reconheço isso, porque a minha prioridade virou minha neta depois que ela nasceu. E meu filho mora fora, é separado, e a minha netinha mora só com a mãe. E como ela é autista, faz várias terapias, eu me dedico a ela, ali com todo o tempo que eu tenho é para ela. Então, quando eu não estava trabalhando, eu estou com ela. Então, assim, e outra coisa, gente, eu não confio em ninguém, né? Eu passei por uma situação quando eu era pequena, né? Quando, em relação à confiança de outras pessoas. Então, quando eu era criança, eu, a minha irmã e minha prima tinha um vizinho na frente da nossa casa. Ele tinha ali uns 18 para 19 anos. E esse vizinho se masturou na nossa frente. E era alguém da convivência da nossa família, era conhecido, morava ali parede com parede da nossa casa. E a gente era criança, não entendia direito aquilo que estava acontecendo e nós nunca contamos para ninguém.
Só depois de adulta, conversando entre nós, é que nós percebemos, né, que nós passamos pela mesma situação com ele. E nós nunca falamos nada, então aquilo ali ficou guardado dentro da gente por anos. Então, desde cedo eu me tornei uma pessoa muito cismada, desconfiada. Eu já vi muitos casos, né, de abuso com um menor, então eu prefiro prevenir. Por isso que eu falo em relação à minha netinha que eu não confio em ninguém. Ela só fica comigo, com a mãe dela, com o pai dela e com o avô e só, né. Eu gosto de ser uma pessoa muito cuidadosa, então é isso. Então ali, um dia eu, em relação à minha netinha, né, a uma situação que aconteceu. A minha netinha é autista e ela tem mania de colocar a mão na boca o tempo todo. Um dia ele, né, meu marido, deu um tapa de leve na mão dela para que ela tirasse a mão da boca. E na hora eu não gostei. Eu disse para ele: olha, você nunca bateu no seu filho, por que, que você vai bater na minha neta? Você nunca mais faça isso. Ele ficou calado, ele não disse nada, sabe? Parecia que eu não estava nem se incomodando. Então eu sempre achei muito estranha a frieza dele. Porque não é normal uma pessoa ficar tão quieta, não dizer o que pensa, sem demonstrar nada. Era sonso mesmo. E ele também tinha um problema com álcool, ele bebia muito, sempre bebeu. Mas isso nunca me incomodou de verdade. Até porque eu não bebo e nunca gostei. Meu pai foi alcoólatra e talvez por isso eu tenha aversão a essas coisas. Eu não suporto cheiro de bebida. Então, voltando ao nosso relacionamento, em dezembro ele começou a se envolver com uma ex-namorada de muitos anos atrás, e a família dele toda sabia. E como sempre me pintavam como um vilã, a megera, a que tomava o dinheiro dele e que não deixava ele ver o filho. Mas não era nada disso. Eu nunca proibi ele de nada. O problema é que toda vez que ele ia visitar o menino, ele acabava ali tendo relações com a mãe do menino. Então, ela esperava ele praticamente de pernas abertas. Então, a gente brigava muito por causa disso, porque ele, covarde, dizia para a família toda que eu é que não deixava ele ver a criança, sendo que a própria ex dele ligava para debochar na minha cara. Sempre quando ele estava lá com ela mandava, ligava para mim dizendo que ele estava lá com ela, que ele ficava só com ela, e sempre fazendo piadinha, né, em cima de mim. E ele se envolveu com essa mulher novamente de dezembro de 2024. Depois veio janeiro, fevereiro e ele praticamente não parava mais em casa. Em março, meu filho começou os preparativos para o casamento no religioso, que seria em maio. E meu filho me chamou, perguntou se nós íamos, eu disse que sim, que, claro, né? Eu sou mãe dele. E a minha mãe não pôde ir, na verdade ela não quis ir, e a minha prima eu convidei e ela aceitou. E nós fomos para o casamento. Preparamos tudo, o casamento ia ser lá no interior, não, no caso, meu marido estava ainda lá no interior, lá na Serra Talhada, na casa da avó, com a desculpa que ela estava doente, cuidando da avó doente. Mas não, gente, ele já estava envolvido com outra mulher. E eu já não procurava mais saber de nada, né? Eu já estava preparada, eu já sabia que na próxima vez que ele ia aprontar seria o fim, que ele aprontasse, não, que eu descobrisse, né? E a minha mãe e meu filho falaram com ele para que ele fosse para o casamento, porque, querendo ou não, era enteado dele. E ele acabou vindo, mas a muito contragosto. Eu já tinha alugado tudo, o apartamento ali com 3 quartos, então ali só era ir. Então ele veio, bem a contragosto mesmo, e nós fomos. E dia 25, na véspera da viagem, ele nem sequer falou comigo direito, sabe? Não demonstrou nada. Da mesma forma como nós falávamos pelo WhatsApp, ele no maior frieza, da mesma forma foi quando ele chegou pessoalmente. Sempre frio, sempre distante ali, sem nada. Nesse dia, antes de irmos viajar, eu decidi olhar o Facebook dele, as redes sociais. E quando eu entrei lá, ele tinha apagado todas as fotos que tinha comigo. E ele agiu como se nada tivesse acontecido, sabe? Não aconteceu nada, eu até achei estranho, né? Pensei assim, será que aconteceu para ele ter feito isso? Porque eu ainda tentei falar com ele, mas também muito friamente não quis falar. E no fundo eu sempre soube, né, gente? Eu sempre soube que ele estava com outra pessoa. Ele sempre se achou muito esperto, mas assim, eu sabia que uma hora eu ia descobrir tudo. E eu lembro como se fosse hoje, que eu decidi, né, que eu ia pedir o divórcio, que esse casamento já tinha dado o que tinha que dar, e eu
já estava tudo desgastado demais. E quando eu voltei a tocar no assunto com ele, ele falou que eu estava pensando muito em divórcio. E ele até chegou a dizer que eu estava com outro, para mim estar pensando naquilo porque eu já tinha outro. E eu disse que eu não tinha ninguém, que eu só não queria envelhecer naquela vida, com o marido morto-vivo ao meu lado, né. Então, quando ele chegou para o casamento do meu filho, ele só veio por conta desse evento, ele não veio por conta de mim. E quando ele chegou bem tarde da noite, já quase no domingo. E eu ainda tentei conversar, né, eu falei para ele ficar por lá, vou procurar emprego, para ver se a gente conseguia salvar alguma coisa, mas não, disse que não podia voltar, ele só ia para o casamento porque pediram mesmo, mas quando ele terminasse ele tinha que voltar para a roça porque precisava cuidar da avó dele. Então ele usou a avó como desculpa, né, sempre, sempre. E ele sabia que eu dava muito valor para a família, então ele usava isso como artifício mesmo. Mas no fundo a gente sempre sabe, né, a gente mulher sempre sabe. E eu até falei para ele: "Olha, tem uma coisa acontecendo, abre o jogo para mim, porque eu já sei de quase tudo mesmo". E ele disse que não tinha nada. Eu perguntei para ele se ele me amava, ele dizia que sim. Eu perguntei para ele se ele me amava como mulher, aí foi quando ele olhou nos meus olhos e disse que não me amava mais como mulher dele. E quando ele me falou isso, eu só respirei fundo, não chorei, não fiquei magoada nem nada. Porque, gente, eu já tinha sangrado tudo que eu tinha para sangrar lá atrás, 2008 a 2011. Então não tinha mais lágrimas para derramar por aquele homem. E eu falei: olha, tá bom então, já que você não me ama mais como mulher, então quando nós voltarmos do casamento, eu vou providenciar o divórcio, cada um vai para o seu lado. E fomos. A viagem foi toda paga por mim, como sempre. Ainda tinha parcelas do carro e até celular no meu cartão, porque ele comprava e eu é que pagava. Ele estava desempregado, só recebendo seguro, e eu ali segurando as pontas de tudo. Eu trabalhava, pagava as contas e resolvia as coisas, e ele não me ajudava em nada. Na noite anterior à viagem, eu não consegui dormir. Arrumei as malas, arrumei as coisas dele, e eu percebi uma coisa, que ele nunca deixava o carro fora da garagem. Durante todos os anos que a gente ficou junto, ele nunca fez isso. Mas naquela noite ele deixou. Eu achei estranho. Mas dentro de mim eu já sabia, né? Aquela ali seria a última vez. Depois que nós voltássemos do casamento, a gente iria se divorciar. Aí, beleza. Então, assim, ele já tinha me traído tantas vezes que o amor que eu tinha por ele mesmo tinha matado. Então, beleza, né? Nós viajamos, foi um dia muito longo de viagem. E como era em Salvador, era muito longe. E nós fomos batendo papo, chegando lá, fomos para o apartamento, ele ficou, cada um ficou num quarto, nós não ficamos juntos no mesmo quarto. Ele ficou num, eu fiquei com a minha netinha em outra, a minha prima em outro. E foi assim. Então a gente já tinha um bom tempo, desde o ano passado, que nós não tínhamos relação nenhuma. Eu estava muito cansado, a minha prima também, e a minha netinha dormiu logo. E eu fiquei ali desfazendo as coisas. Eu tinha levado um presente para o meu filho, um enxoval ali com roupão, essas coisas. E eu fiquei tirando do carro e estava ali organizando tudo direitinho. E aí eu não tive contato com meu filho nesse dia por conta da correria do casamento, né? Então, beleza, fomos dormir. E aí ele chegou comigo e perguntou se eu queria uma massagem. E ele foi lá, fez uma massagem na minha panturrilha, e a minha neta já estava dormindo. Foi quando ele falou para mim: "Você não quer ir lá no outro quarto? Não? Será que você não aceita ir lá para o outro quarto comigo?" Aí eu disse: "Olha, seja mais claro, o que que você quer?" Aí ele sorriu e saiu. Eu acho que ele pensou que eu ia cair no papo dele, né? Sabe o que que ele queria, né? Mas eu não fui. Tranquei o quarto e fui dormir com a minha neta. Até porque, Anne, é claro que eu queria sexo, mas fazia muito tempo que a gente não tinha. Mas eu não ia me humilhar. Fazia tempo que ele não me procurava mais, não queria nada comigo, então eu não ia me rebaixar só porque ele estava querendo. E eu também fosse, né? Talvez fosse uma tentativa dele me reconquistar, mas eu já estava decidida que eu ia me separar. Então, quando a gente voltasse ali dessa viagem, eu ia dar andamento no divórcio. Aí, dormimos, quando foi no outro dia, a gente saiu, fomos almoçar numa churrascaria, e depois a gente foi ao shopping. Só que na churrascaria, ele começou com a história do telefone. Disse que tinha esquecido o celular em casa, que deixou carregando, mas ele nunca saía sem telefone. Nós saímos para passear e ele o tempo todo falando desse telefone. Estava descarregado, segundo ele. Quando a gente
foi para ir para o shopping, ele perguntou se nós podíamos deixar ele no apartamento, porque ele não queria ir para o shopping, ele estava com muita dor de cabeça, que poderia ser por conta do diabetes. Só sei que nós fomos deixar ele lá. Ele insistiu tanto que a gente deixou. Então, depois disso, a gente foi, deixou ele lá e foi tirar foto, né? Foi sair para passear um pouco. Nesse meio tempo, né, já estava de tarde, eu estava no shopping com a minha prima, eu liguei para o meu filho e eu falei para que ele fosse lá com a gente de noite, né, que a gente ia comer uma pizza, ali no apartamento. Ok, meu filho concordou, ele estava na correria, fomos para lá e ele demorou a chegar um pouco. Quando nós chegamos do passeio, a minha netinha dormiu, a minha prima foi assistir alguma coisa que ela queria ali na televisão, e eu fui colocar, né, fui ver algumas coisas. Quando meu telefone toca, e eu não costumo atender telefone de desconhecido, mas algo me disse para que eu atendesse. E era por volta de umas 8 da noite. Quando eu atendi, era a voz de uma mulher perguntando: Você que é a esposa do Marcos? E eu disse: Quem que quer falar? E ela falou: Olha, eu sou amiga dele. Quer dizer, eu vou falar a verdade. O meu nome é Suelane. O Marcos está namorando comigo desde dezembro. Ele disse que faz 7 meses que não tem mais nada com você, que vocês já estão divorciados e que só viajou porque seu pai pediu para ele viajar. Foi quando eu disse: Olha, em primeiro lugar, o meu pai já está morto faz tempo. Segundo, ele não foi viajar por pedido de ninguém, ele veio porque ele quis. E aí ela continuou: Pois ele está namorando comigo, está morando aqui em casa, e se você quiser, eu te mando a foto das roupas dele. E aí eu tentei fazer uma chamada de vídeo com ela e ela não aceitou. Ela disse que estava muito feia, que não tinha como falar naquele momento por vídeo. Então eu botei no Viva Voz e eu fui direto para o quarto onde ele estava, o Marcos. Abri a porta, ele estava ali deitado com o celular como sempre. Eu disse: Marcos, aqui é a sua namorada, ela está falando comigo, é a tal de Suelane. Ele arregalou os olhos e começou a fazer gesto dizendo que não, que não, que não. E eu disse: ela quer falar, fala aqui com ela. Eu virei o telefone para ele e deixei no Viva Voz. E ela começou a falar: Eu estou envolvida com o Marcos há 2 anos. Desde dezembro do ano passado a gente está junto. E ele mora aqui em casa e disse que não tem mais nada com você, que já está separado, que vocês brigaram e que você é muito ruim com ele. Falou um monte de bobagem. E eu só ouvi e eu falei depois: Olha, bom, não se preocupe, comigo ele não teve mais nada. E ela respondeu: Olha, ele viajou e eu fiquei sem saber, eu tive medo de ligar, eu tenho medo de você. E eu disse: Medo de mim por quê? Eu não mato ninguém, não. Ninguém fica comigo à força. Depois eu falei: Então vamos fazer o seguinte: fique em paz, durma com Deus. Eu acredito no que você está me dizendo, até porque ele está aqui na minha frente, não está me negando nada. Então, a partir de agora, a gente vai se divorciar sim, tá tudo em paz, tudo tranquilo. E eu disse também que eu não tenho ódio de você, mas também não quero mais saber desse assunto. Para mim, encerrou, game over. E eu desliguei, né? E depois que eu desliguei, eu falei para ele: ó, precisava ela ligar para mim? Não era mais digno você ter dito para mim que tinha uma outra pessoa? Aí ele virou para mim, tentou desconversar, disse que sabia que ele não contou, porque ele me conhecia bem, né? Que não queria confusão. E eu falei: olha, você não me conhece, mas você vai me conhecer. E eu vou lhe mostrar o que é ser uma ex-mulher de verdade. Você não vai ter mais notícias minhas. A minha prima ouviu tudo, ficou meio que nervosa, né, achando que ia dar um quebra-pau ali. Aí eu disse: Olha, gente, nós vamos manter as aparências. Daqui a pouco meu filho vai chegar, tem o casamento dele, então vamos fingir que tá tudo bem. Tudo bem para ti? Ele: Não, tudo bem. Concordou. Então meu filho chegou, dei o presente para ele, comemos a pizza e ele ali, todo o tempo cínico, né? Mas também não falava nada, agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, depois meu filho foi embora e eu fui me distrair com a barra do meu vestido. Então, eu já não tinha dormido na noite anterior. Então, nesse dia, eu fiquei ainda com mais insônia, não consegui dormir. Então, eu fiquei pensando a todo momento, né? Agora, eu vou ter que tomar uma atitude. Acabou essa palhaçada, já chega. Então, eu falei comigo mesma, né? Que então, fiquei ali. Eu acredito que eu fui dormir umas 3 horas da manhã pensando nisso. E a minha prima sempre preocupada comigo, perguntando se eu estava bem, e eu sempre dizendo: não, estou ótima. No outro dia teve casamento,
Fomos para lá, agimos normalmente, tiramos as fotos, fizemos tudo que estava dentro do cerimonial e reencontrei meu ex-marido, né, o pai do meu filho, mas agi normalmente, cada um fez a sua parte lá. Depois eu disse que eu tinha que vir embora, porque eu precisava trabalhar, que menti para o meu filho que eu não tinha que trabalhar coisa nenhuma, mas eu queria vir para resolver logo essa situação, né. Então ali disse para o meu filho que eu já precisava vir embora, então no mesmo dia nós viemos. Deixamos a minha prima em casa. Quando chegou em casa, ele parecia assim que nada tinha acontecido. Eu peguei e mandei ele arrumar as coisas dele, porque ele iria embora naquele exato momento. Então, tudo que tinha dentro de casa, eu fui arrumando, tudo. Aparelho de pressão, tudo que era dele eu botei dentro do carro. Então, quando ele foi saindo, a minha mãe perguntou o que estava acontecendo, e eu falei: "Olha, nós estamos nos separando, mãe". E ela começou a chorar e disse que viu ele chorando também. Mas quando eu olhei, ele estava rindo, estava leve, tipo, nada estava acontecendo. E eu disse: "Mãe, ele não está chorando não, ele está feliz". E a minha mãe ficou muito emocionada e falou que eu era muito bruta. Eu respondi que eu não era bruta coisa nenhuma, eu só estava cansada. E assim ele foi embora. Em nenhum momento ele pediu perdão para mim, em nenhum momento ele disse: "Vamos conversar, vamos pensar direito, o que que a gente pode fazer", nada disso. Ele simplesmente foi embora. E no outro dia começou os bombardeios de mensagem dele. "Ah, esqueci isso, ah, esqueci a aliança, ah, preciso pegar alguma coisa do meu serviço". Eu sempre dizendo para ele: "Não se preocupe, eu vou deixar tudo na casa da sua mãe". Aí ele inventava sempre pretexto para vir em casa, sempre com alguma coisa. Disse: "Olha, não precisa, pode deixar que eu separo tudo". E eu separei tudo que era dele e deixei na casa da mãe. Depois ele quis inventar história, dizendo que queria uma TV, pegar algumas coisas, eu fui lá e deixei, porque ele ajudou a comprar, ele não me ajudou a construir a casa, mas ele me ajudou a comprar algumas mobílias e ele levou algumas coisas ele quis, outras coisas não. E foi isso, ele levou umas coisinhas e foi embora. E a partir daí, gente, começou minha outra saga, que foi a saga do divórcio. Porque como eu já era associada na defensoria, eu fui lá e me informei, expliquei tudo para advogado. Como nós éramos, o casamento era com comunhão parcial de bem e nós não tínhamos filhos, tudo ia ser mais rápido. Então, assim, fez o documento para que as coisas agissem mais rápido, agilizasse. E enquanto isso, o Marcos ficava mandando mensagem para mim, dizendo que ainda me amava, que a gente podia fazer alguma coisa ainda para reverter aquela situação. E eu disse que não, que o que podia ser feito lá atrás, em 2008, era para ele ter feito quando ele começou a me trair. Mas não, né? Então, quando foi nesse sábado, eu, quando foi num sábado, depois que ele foi embora, eh, eu recebi a ligação de novo da mesma mulher que falou comigo lá no casamento do meu filho. E ela ligou para mim querendo saber quem eu realmente era e que ela queria saber a minha versão. E eu disse para ela: "Olha, a única verdade é que eu sempre fui fiel a ele. Quando ele estava morrendo de Covid lá em São Paulo, foi eu que trouxe ele, foi eu que cuidei, foi eu que me endividei, e em troca eu só recebi traição e enganação. Então eu não tenho mais nada para falar para você, eu não quero saber de nenhum de vocês". Depois eu fui lá e bloqueei todo mundo. Depois eu fui lá e cometi um erro de comentar com uma vizinha que a mulher, né, tinha me ligado e conversado comigo, e essa vizinha foi lá e contou para ele. Aí depois ele me mandou mensagem, ele só queria um pretexto, dizendo que ele tinha ficado até doente, porque ela não deveria ter me procurado, não deveria ter ligado para mim. E eu só respondi que eu não me importava, que eu não queria saber da vida dele, eu só queria que eles parassem de me incomodar e que ele assinasse o divórcio. Então, quando foi dia 14 de junho, já trabalhando à noite, me deu vontade de olhar o WhatsApp dele. Eu olhei e lá estava a foto dele com ela. Fui olhar no perfil dela, estava lá a foto com ele também. Tirei print e mandei tudo para o advogado e pedi uma procuração. Ele já tinha viajado lá para esse tal de interior, mandei o documento e pedi para que ele assinasse e devolvesse rápido. E ele foi lá e perguntou: "Tem certeza que é isso que você quer?" E eu fui lá e mandei as fotos do perfil dele e do perfil dela. E ele não me disse mais nada. E ali eu finalizei, né? A gente tem o último pensamento final. Agora sim, acabou, acabou mesmo de verdade. E aí
Ele ainda demorou a assinar essa documentação, eu ligava para ele para que ele agilizasse aquilo, sabe, e não fazia. Eu só sei que até o sobrenome, o que eu tinha dele, incomodava essa mulher. E ela jogava isso na minha cara, porque eu ainda estava com o sobrenome dele, porque eles tinham o mesmo sobrenome, porque eles eram primos, eram da mesma parentela ali, né. Então, ainda quis conversar mais alguma coisa comigo em relação a isso, só que eu não dei mais crédito, né. Falei para ela não se preocupar, que eu ia resolver tudo, que eu não queria mais ter ligação nenhuma com ele, eu não queria mais conversa com aquela gente. Então, praticamente implorei para que ele assinasse urgentemente aquele documento, porque eu precisava mudar meus documentos, eu precisava atualizar minha habilitação que já estava vencida, então precisava das coisas e ele não queria fazer, ele ficava só ali me enrolando, e eu pressionando ele, até que com muito custo eu consegui resolver a questão da procuração. Então ele mandou a procuração para mim, fui no cartório, levei e o advogado providenciou tudo. Aí depois faltava assinar só o divórcio. E aí veio uma outra saga, né? Porque tinha que ser assinado pessoalmente. E ali, né, tinha a procuração que só dizia que ele estava de acordo, mas de longe. Então chegou o documento para me levar e para ir lá no interior. E eu dizendo: "Venha para cá, assinar esse papel". E eu sempre dizendo que não podia viajar, que estava sem dinheiro. Eu falei: "Olha, eu pago essa passagem, mas por favor, eu preciso que você venha urgente". E ele sempre me enrolando até que ele veio. Ele veio praticamente um mês depois. E eu até achei que ele não viria, né, mas ainda bem que ele veio. Depois ele mandou mensagem para mim, pedindo por favor para mim não bloquear ele, que ele queria saber notícias da netinha, essas coisas. Eu falei: "Olha, eu vou mostrar para você o que é ser uma ex-mulher". Eu acho que ele pensou que eu ia ser igual a outra ex dele, né, a primeira lá que ficava com ele e ficava com que ficava que ele ficava comigo e com ela ao mesmo tempo. Mas eu não sou assim, e eu não quero mais isso na minha vida de jeito nenhum, porque acabou, acabou, cada um vai para o seu lado, né. Porque lembra lá do início que eu fui amante de um colega de trabalho? Pois é, depois daquilo eu decidi que eu não queria mais isso para minha vida. Se for para ser amante de alguém, eu prefiro ficar só, e Deus sabe que eu falo isso de coração. Então, depois de tanta porrada que eu levei nesse relacionamento, eu fiquei um pouco distante de qualquer coisa, eu quero distância de qualquer coisa assim. Eu sinto, mas eu não procuro, e eu não estou à procura de ninguém. Voltando para a nossa situação, demorou, passou o tempo, ele veio e assinou o papel. Quando ele veio assinar, ele passou na casa daquela pessoa em comum que nós temos, e ele disse para ela: "Ah, eu assinei lá o papel, eu estou muito triste". Mas 2 minutos depois, ele ligou para outra mulher e disse: "Quer que eu leve um quer que eu leve um enxoval para um quer que eu leve uma lingerie sexy para você, meu amor?". Depois eu fiquei sabendo pela madrasta dele e por essa pessoa em comum que nós temos, que ele disse para o pai dele que ele era a pessoa mais feliz do mundo. Disse que se sentia um jovem de 18 anos. E essa pessoa em comum, depois da separação, me contou muita coisa. Disse que ele falava mal de mim, dizia que eu estava gorda, desleixada, que eu só queria saber da minha neta, que eu pegava comida no restaurante porque eu não sabia cozinhar, que eu só fazia gororoba. Então ele falou muito mal de mim. E ela não me disse antes, só me falou depois, porque ela tinha medo de eu contar para ele alguma coisa. E assim, né? Assim que ele assinou o divórcio, eu bloqueei ele e dei um basta. Ai, ai, gente, que onda. E então, depois disso, eu não quis mais conversa. Ele, depois que eu bloqueei ele no WhatsApp, ele começou a mandar mensagem por outros meios. Mandava no Messenger, no Instagram, tudo, e eu bloqueava ele, né, eu não bloqueei ele em ligação, mensagem, rede social, e graças a Deus eu consegui me divorciar. E eu gastei muito, gastei com advogado, verbação, taxa de cartório, mudança de documentação, mas graças a Deus acabou. E aí ele começou a procurar, ele viu que eu bloqueei ele, começou a procurar pessoas próximas a mim, a minha mãe, a a a mãe da minha neta, a minha avó, a avó da minha neta, meu filho, a esposa do meu filho, ele perguntava por mim, perguntava como é que eu estava. E eu lembro que a mãe da minha neta até respondeu: "Olha, é melhor você ir para outra, porque pelo que eu conheço dela, ela não quer mais saber nada sobre você".
mas ele é insistente. Ele fica dizendo para minha mãe e para o avô do meu filho que está sozinho, que está lá na roça, mas é tudo mentira. Ele está morando com aquela mulher que me ligou. Ele está muito bem, obrigada. Então, pessoas que conhecem os dois me dizem que ele vive viajando com ela, bebendo, curtindo. Então, tá tudo ótimo para ele. Mas ele tenta passar para os outros que está sofrendo, que me ama, e na verdade não ama não. E eu nem preciso de provas para isso, né? As atitudes dele já mostraram ao longo de todos os anos que ele nunca me amou. Ele gostava, sim, de estar comigo, da segurança que eu proporcionava, por eu ser servidora pública, né? Eu tenho minha casinha é boa ali dentro do padrão. Eu sou uma pessoa bem resolvida, uma pessoa responsável, e era isso que ele gostava. Então eu sou uma ótima mãe, sou uma ótima avó, isso é um fato. Mas enfim, acabou e graças a Deus eu me desviei desse caminho. E ele ainda tem esperança de voltar? Tem, mas eu não quero de jeito nenhum. Já se passou o quê? De maio até novembro foram os meses que nós não tínhamos mais contato nem intimidade. Eu não tenho o menor interesse em voltar para ele. Eu estou me cuidando, eu estou indo para academia, estou tentando emagrecer, eu estou cuidando mais de mim e tenho alguns planos, né? Cortar um cabelo, fazer minhas unhas, cuidar de mim de verdade, porque eu confesso que eu realmente me desleixei muito por conta da minha netinha, por conta da correria da terapia dela, trabalho, muita coisa. Mas agora eu estou cuidando de mim e o mais importante, eu estou me amando. Me amando. Eu saio com a minha neta, a gente passeia e a minha vida é essa. Então, assim, muitas coisas aconteceram, no final das contas, eu descobri que ele estava com outras mulheres, que ele fala mal de mim para todo mundo, e agora ele vive viajando feliz para lá e para cá, sabe? E eu não quero mais saber, isso não me abala mais em nada. E eu estou falando isso de coração, sem hipocrisia. Para mim está tudo tranquilo. Eu só quero que ninguém me infernize mais, eu quero que ele vá viver a vida dele para lá, com quem ele quiser, ou com a ex, com a atual, não me importa. Eu só quero que ninguém me perturbe mais. Então, assim, eu soube que, ironicamente, a ex dele, aquela que me infernizou tanto, ela acabou adoecendo. Ela ficou em depressão quando soube que ele estava com uma nova mulher. E veja só, quem se separou fui eu e quem ficou doente foi ela. Eu nunca vi isso. E ele foi para outra e o filho dele já está indo para lá também. E, gente, boa sorte para todos, né? Eu ainda mantenho contato apenas com a madrasta dele, porque ela é uma boa pessoa, não tem nada a ver com nada que aconteceu e ela nunca me tratou mal. E nós combinamos de nunca falarmos nada sobre ele. Falamos sobre qualquer outra coisa, menos sobre ele. A avó dele faleceu recentemente, teve um velório, mas eu não fui. E também não tinha por que ir, né? Eu não fui nem pro aniversário, imagine pro velório. E eu não tenho vínculo nenhum com aquela família. E graças a Deus eu estou muito bem, estou curtindo a minha vida, estou curtindo a minha netinha. E eu não estou desesperada por homem nenhum. Eu estou muito bem, obrigada. Os meus colegas, quando souberam do divórcio, começaram a me cercar, mas eu disse: olha, eu não vou trocar um traste por outro. E quando me perguntaram se eu virei até sapatão, e eu ri: não, gente, eu estou muito feliz, estou ótima, e é isso. Eu não preciso de homem do meu lado para estar bem. Eu tenho o amor do meu filho, da minha neta, da minha mãe, da minha irmã, e isso me basta. E essa é a minha história. E eu acho que muita coisa aconteceu, tem muitas datas, né, um cronograma bem extenso, mas eu espero que as pessoas tenham entendido. E eu vou deixar aqui o alerta final do canal, minha gente. Perdoar uma traição é humano, mas perdoar várias é se abandonar pouco a pouco até não sobrar nada de si mesma para cuidar. Toda vez que você fecha os olhos para uma mentira, abre mão de um pedaço da sua dignidade. Você sabia disso? E chega uma hora em que o espelho te devolve um rosto que você mal reconhece. O amor vira costume, o perdão vira rotina e você se transforma em alguém que vive consertando o que o outro insiste em quebrar. A traição repetida não destrói só o casamento, destrói a mulher que você era antes de implorar por fidelidade. E a verdade é dura, mas é libertadora. Quem trai uma vez e é perdoado, aprende a mentir melhor, não amar mais. Não a amar mais. Por isso, se um dia você perceber que perdoar está te matando por dentro, saiba que sair não é covardia, é sobrevivência. Você não é obrigada a continuar sendo chão para quem pisa em você.
Recomeçar sozinha dói, mas continuar traída, enganada e vazia dói muito mais. E no fim, a maior traição não foi a dele, sabia? Foi a sua, é a nossa que perdoa. Porque consigo, no final, a maior traição não foi a dele, foi a sua consigo mesma por tentar amar quem só te usava para se sentir poderoso. Mas ainda bem, né, que agora acabou. E nesse fim, nasce uma mulher que não precisa mais implorar para ser respeitada, porque você encontrou um amor, que foi o amor próprio. E ele, no final das contas, ele te basta. Queridos e queridas, eu espero que vocês tenham gostado desse relato, que ele tenha sido agradável na vida de vocês, assim como foi na minha. Tem muita informação aqui, né? Ela datou, tem muita informação, mas a gente tira aqui. Esse homem, ele nunca amou essa mulher, tá? Nunca amou. Para ele sempre foi só carnal, tanto é que ele teve inúmeras amantes, gente. Não, ixi, tenho certeza que teve muito mais amantes aí por trás, dessas viagens que ele fazia a trabalho, como ela descobriu, né, quando ele fazia Uber, dar em cima das passageiras também. Então, é assim, recheado. Ele não ama ninguém. Tudo é só ele, né? É só ele, pronto, acabou-se. Ninguém é digno de ter um amor só para ele, não. Ele divide o amor dele para várias pessoas. É uma pessoa vazia, né? A gente sabe que uma pessoa que vive dessa forma é uma pessoa vazia. Quando chegar no final da vida, vai olhar para trás e o que, que ele construiu? Só pontes inacabadas, sabe? Não vai ter ninguém ali para cuidar dele. O filho também, que pelo que eu entendi aqui, age tudo por interesse. Então, não vai ter ninguém, né, gente? E é muito triste a vida de uma pessoa que passa a vida inteira enganando a outra, enganando uma, enganando outra, e no final não tem ninguém, né? Eu vejo isso, tenho aqui tem aqui, né, o exemplo vivo perto de mim, que é meu pai, né? Passou a vida inteira traindo a minha mãe. No caso, a nossa amiga aqui foi 16 anos, a minha mãe foi 30. 30 anos da minha mãe sendo enganada, achando que poderia mudar. Não mudava nunca, não muda. Se a pessoa não tem respeito por si própria, não vai ter respeito por uma outra pessoa. E tá aí, no final da vida, dependendo das pessoas, sabe? Não tem respeito de ninguém, é uma vida triste, infelizmente. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do relato de hoje. Se você tem um relato para compartilhar que fez de casamento, que vai servir de alerta para outras pessoas, é só mandar o WhatsApp, só mandar pro e-mail aqui do canal, que eu vou dar o meu melhor para ler aquilo no canal, tá? E é isso. Eu vejo vocês nos próximos relatos e agora coloque aí nos comentários o que vocês acharam aqui da história da nossa colega. Ela foi bem extensiva, acredito que esse é o maior relato aqui no canal, o maior relato, né? Tem muita informação aqui, mas ainda bem que ela conseguiu sair, que ela tá bem, pelo que eu entendi na voz dela, ela tá feliz, ela conseguiu entender que ela estando bem é o que basta, é o que basta, tem o amor da filha dela, tem o amor dos familiares dela, e isso basta. Se um dia ela encontrar alguém, que venha para agregar, né, e não para diminuir, não para destruir, tá? Ninguém merece a gente passar por um relacionamento ali só de desconfiança e traição, né? De casa para ser feliz, para construir juntos e não ao contrário. Então, muito obrigada a ela que enviou o relato. Sempre que precisar, estou à disposição para conversar. Eu sempre falo isso para todas as meninas. Precisar conversar é só me chamar. O horário que eu ver, eu vou responder e vamos ter uma conversa, né? Trocar ali experiências, que é muito bom falar. E é isso, né, gente? Então, é o que eu tenho para hoje. E agora aguardo vocês aí nos comentários. Um beijão e eu vejo vocês nos próximos relatos.